Fala amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Ciência e Performance. Eu me chamo Pedro. Odilon Abraim. Moisés Silva. Hoje é um episódio muito especial porque ele envolve tanto a parte estética quanto a parte de saúde metabólica, que é a gordura visceral, a gordura que está contida ali na parte central do nosso organismo, né? E está ali envolvida com as vísceras e com outros órgãos. Bom, ela tem uma função muito importante no nosso corpo e de acordo com o nosso comportamento ela acaba se alterando e isso, consequentemente, acaba também alterando o funcionamento do nosso corpo e impactando, né, na qualidade de vida. Então tem muita coisa legal para a gente conversar. O Odilon é um cara também que entende bastante sobre o assunto, tem muito para contribuir. O professor Moisés também. Não estudei nada sobre isso. Então já sabe, o Moisés vai conduzir hoje aqui. Eu vou só fazer pergunta. Quando vocês verem uma pessoa conduzindo, é porque ela não estudou, entendeu? Quem tá responsável pelas perguntas hoje, tô ligado. Esse não estudou. Hoje o Moisés vai fazer as perguntas. Boa. Odilon, a gente sabe que a gordura visceral, ela tem uma relação direta com a saúde, qualidade de vida, problemas ligados a algumas doenças. Mas antes de a gente entrar nesse aspecto aí direto da gordura visceral e as doenças e o que pode ocorrer e qual é o exercício, eu queria que tu pudesse clarear um pouquinho mais o que é essa gordura visceral. Aonde é que se encontra? Quais são os órgãos que estão diretamente ligados a essa gordura visceral? Ótima pergunta. A gente vai falar de gordura visceral. É aquela gordura que está localizada na cavidade do abdômen. É fisiológico, a gente tem que ter gordura, até por uma questão de fornecimento de energia, armazenamento energético, que a gente brinca, né? Influencia também na produção de hormônios esteroidais. O problema é que a gordura visceral, à medida que ela vai aumentando, ela poderia começar a incomodar uns órgãos vizinhos, digamos assim. Então, ela poderia ter hipertrofia e se distribuir para pâncreas, intestino, fígado. Só que o grande problema é que a gordura visceral também tem uma relação com a inflamação subclínica. Então, aquele paciente que tem o IMC normal, vamos dar um exemplo, o IMC é de 24, mas tem muita circunferência da cintura ou abdominal, isso tem uma associação com gordura visceral. E a gente fala que ela é o gatilho para as doenças cardiometabólicas. Um exemplo, diabetes, resistência insulínica, hiperglicemia. Pode ser o gatilho para as doenças coronarianas. Pode ser um gatilho também para a esteatose hepática. Tem vários estudos mostrando isso. Normalmente, quanto maior a circunferência da cintura, que até a cintura hipertrigliceridêmica, maior o risco de esteatose hepática e poderia gerar uma disfunção do metabolismo hepático. Então, é uma gordura que a gente tem realmente que cuidar. E não é porque você tem um peso considerado normal que você não tem muita gordura visceral. A gente fala, é uma gordura que independe do IMC. Perfeito. Agora, lógico, você pode ter um IMC alto e muita gordura visceral. Mas o inverso também pode acontecer. Você pode ter o IMC normal e muita gordura visceral. A gente brinca, pelo menos na época de escola, aquele corpo de Osga. Já escutaram o corpo de Osga? Corpo de calango, né? O corpo de calango. Aquele cara que é magro nas extremidades, olha a barriga, né? Aquela barriguinha de chope também. Pode ser, aquela barriga, exatamente. A gordura visceral é aquela gordura dura. Sim. Aquela gordura, normalmente, da galera que gosta da cachaça, da birita, do petisco, do final de semana. Aquela gordura que tu não consegue destacar com um plicômetro. Caraca. Sim, é importante deixar claro também que tem a gordura subcutânea, né? Então, cuidado para vocês não ficarem aí confundindo as coisas. A gordura subcutânea aparentemente não gera tanto malefício assim para a saúde, quando comparado com a visceral, né? Mas também ela está envolvida aí. Então, às vezes, tu pode estar com uma circunferência abdominal grande, mas boa parte ser subcutânea. Geralmente não acontece, né? Geralmente é mais a visceral, ela é mais sensível, né? Ela hipertrofia mais. Mas também é importante destacar isso, que tem esse outro tipo, né? Digamos assim, está no mesmo nível, só que uma mais profunda, outra mais superficial. Mas geralmente quando a pessoa tem um excesso de gordura corporal, inevitavelmente a gente pode inferir que ela também já tem um excesso de gordura visceral ou não necessariamente?
Não, existe uma associação. Quanto mais gordura, maior o risco. Sim. Só que existem pessoas que podem ter um perfil mais ginoide. Um exemplo é a mulherada. Tem mulheres que, apesar de terem um percentual de gordura elevado, é predominantemente uma gordura subcutânea, como o Pedro falou muito bem. E na parte coxofemoral, exatamente, que a gente chama de gordura ginoide. E aí essa gordura está mais associada com problemas circulatórios, varizes, que incomoda a mulherada. Já a gordura visceral, não. Ela é o gatilho até para o infarto agudo do miocárdio. E normalmente quem acumula mais são os homens. Por isso que os homens eles infartam mais cedo normalmente do que as mulheres. Existe uma prevalência, né? A prevalência é maior e o risco acaba sendo maior na população masculina. Aí a questão também daí que a galera tira de o cara ser obeso, mas saudável. Porque ele Existe tem isso, uma Pedro? Não, porque um tecido adiposo hipertrofiado, disfuncional, ele acaba influenciando de outras formas, né? Não só na questão da quantidade, por exemplo, de gordura circulante no sangue, mas influenciar outras moléculas, como microRNAs que estão associados ao aumento de câncer, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele é obeso porque o nível dele de colesterol, LDL, HDL, tá tudo certo. Não tem alteração, mas ele tá obeso. Mas aí tem outros marcadores circulantes que a galera não tá analisando, que, mano, tá associado a um monte de câncer aí, entendeu? Patologias. Patologias de modo geral, a depressão, a ansiedade. Então, assim, não existe uma condição dessa e ser considerado saudável. E acontece muito, né, cara? O cara vai, faz os exames, aí chega todo feliz. Olha aqui, tô gordinho, não sei o quê, barriguinha, a pressão tá legal, insulina, né, glicose, LDL, HDL, não tem gordura no fígado. Mas a gente percebe que tá ou com sobrepeso ou com obesidade. Então, não existe essa relação direta clinicamente. Uma avaliação clínica não deu nenhuma alteração, isso não significa que ele está saudável, haja vista que ele tem excesso de peso, é isso? Para aqueles parâmetros, talvez ele esteja saudável, mas e para os outros, né? E a inflamação? E a questão realmente de risco elevado para câncer, seria isso? E é uma análise, lembrando que é uma análise pontual, né? Isso. Ele Sim. fez em um determinado horário do dia e foi aquilo. Perfeito, né? Sim, sim. Talvez, e aí, como é que se dá a pressão dele ao longo do Às dia? vezes o Será que cara ele difere? A quantidade de açúcar dele no sangue ao longo do dia, será que tá Não, e sem alterando? contar, Pedro, que às vezes tu vai fazer, tu fica, sei lá, 12 horas em jejum, né? 12 horas em jejum. Aí tu vai fazer uma avaliação da glicose, né? E aí a glicose dá 99. Porra, então tô bem, né? Porque Porra, deu No limite superior, né? Que são 12 100. horas sem comer, tá com 99 e o padrão é 100, então tô ótimo. Ele já tá ruim, né? Esse é o fato. Então é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Achar Tu que... falou muito sobre quantidade de açúcar no sangue, né? Sim. Tá muito relacionado a essa adiposidade mais central também? Ou não tem diretamente essa relação? Tem sim. Existem até adipocitocinas que podem gerar um impacto no metabolismo da glicose. Então, um exemplo é a resistina. Quando tu tens muita gordura visceral, tu aumenta a produção da resistina. E ela tem esse nome por conta da resistência insulínica. Então, aquele paciente que tem muita gordura visceral pode ser um gatilho para disfunção do metabolismo da glicose. Não é que ele vai ser diabético, mas se ele não cuida lá na frente, ele se torna pré-diabético, diabético tipo 2, e aí é uma questão de você realmente se cuidar. Beleza. Odilon, tu que é referência no mundo, né? Não mando nem em casa. Não, na tua casa tu não manda, que eu sei que é a Regiane que manda. Mas no mundo, tu é autoridade em avaliação física. Doutor Odilon, né, meu amigo? Doutor, o cara é doutor. Respeito, papai. Existe uma forma de você avaliar e identificar se a pessoa tem excesso de gordura visceral, alguma avaliação específica? Sim, tem os exames de imagem, ultrassom, ressonância, só que a gente sabe que eles não são aplicáveis na prática do profissional da área da saúde, fisioterapeuta, nutricionista, professor de educação física. Então, uma sugestão é a gente utilizar a circunferência de cintura e abdômen, que tem uma correlação, não é causa e efeito, mas é uma correlação, principalmente a cintura. A cintura ela acaba sendo mais interessante do que o abdômen, porque no abdômen tu tens gordura subcutânea. Quando tu sobes um pouquinho mais, se realmente você tem uma circunferência de cintura elevada,
a chance de ser gordura visceral é muito alta. É alta, né? Por isso que a Isaac recomenda, inclusive, circunferência de cintura. Se a gente pudesse escolher cintura ou abdômen, preferencialmente cintura. Sim. Tanto é que é um padrão da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, recomenda circunferência de cintura, a Organização Mundial da Saúde, Diretriz Brasileira de Obesidade. Então, se fosse para escolher uma dessas duas, circunferência de cintura. Mas se tu quiseres quantificar a gordura visceral, existem equações preditivas que tu consegues aplicar isso na tua prática profissional. Aí eu posso falar assim pro Pedro, olha, Pedro, tu tens 80. Tu consegue 80, ver através do DEXA? Do DEXA, dá para você ter exame de imagem, Uma só que estimativa, não né? são aplicáveis. Normalmente, os exames de imagem mais interessantes seria aí ultrassom e ressonância, eu considero, né? Mas aí não é aplicável, então ou usa uma equação preditiva, uma equação validada, e o básico, circunferência de cintura. O ultrassom utiliza muito para ver a esteatose hepática, né? Você costuma geralmente fazer esteatose hepática nível 1, nível 2, né? E a gente vê muito nessa questão da ultrassom. Então existe, né, uma forma de você facilitar Sim. uma Eu identificação. faço fotos também. Eu sugiro para meus alunos sempre estar fazendo foto. Cara, e é incrível. Aí a gente vai falar sobre a resposta ao treinamento, mas, cara, essa região central, ao mesmo tempo que ela aumenta facilmente, se tu prescrever um bom treinamento, ela reduz, mano, muito rápido. Então até através de fotos é mais uma opção aí. Acho que é um conjunto, né, de coisas que a gente está analisando. Então, circunferência, comportamento, que é importante. A pessoa está com uma circunferência grande e é sedentária e tem um comportamento de comer comidas ultraprocessadas. Então, putz, é mais chance ainda dela ter uma hipertrofia mais central, né? Sim, e aí é extremamente prejudicial à saúde. A gente sabe disso, né, cara? Existem várias doenças. Tu falaste algumas delas aí. Mas eu queria que tu listasse claramente, o Pedro também poderia falar sobre doenças que estão diretamente relacionadas com a gordura visceral. Deixar bem claro isso pra galera aqui. Muitas, né? Se a gente for maioria, pensar, né? no geral, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Quando eu falo de doenças metabólicas, não só diabetes, Sim. mas metabolismo hepático, doenças que estão correlacionadas também com metabolismo lipídico, como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, até doenças mentais já tem uma associação, né? Um exemplo, Alzheimer, já Sim. tem É estudos muito pela evidenciando. alteração da microbiota intestinal também. Tu tem uma alteração da biodiversidade da microbiota intestinal e isso está conectado diretamente com o comportamento da pessoa. Então, uma pessoa com um aumento de cintura, né, um aumento da circunferência da cintura, está associado a uma maior chance de depressão, a uma maior chance de ansiedade, Depressão, verdade. a uma maior chance de pensamento suicida. Então, tem uma série de comportamentos prejudiciais que está muito relacionado com o aumento da gordura corporal, né? Da gordura central. Sim. E é importante deixar claro que a gente está falando de associação, não é causa e efeito, mas É. é uma associação. Você pode ter muita gordura e não ter nenhuma doença, mas o risco É ele alto, acaba é. sendo Existe maior. um fator de risco. É um fator, uma associação que a gente fala na literatura, né? Que associa diretamente. O cara não vai brincar, né, velho? Não. Tem o cara aqui morreu com 90 anos. Olha a barriguinha dele aí, calo sexual, né? Que a galera diz, meu calo sexual aqui e tal. O cara não vai brincar com isso. Ele vai jogar sorte assim, não. Bora ver que comigo dá certo. É complicado, né? É simplesmente uma das piores tipos de gordura que tu pode ter. Além também da gordura no pescoço. Esqueci o nome dessa gordura daqui. Tem uma relação também com o aumento dessa gordura aqui do pescoço, com o aumento de doenças coronarianas e tal. Para quem é antropometrista, é a circunferência do pescoço também. É muito útil, tem uma associação também com doenças. Eu já vi alguns estudos. Essa questão de gordura, a gente sabe que tem tipos de gordura diferentes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Dino. Se existe uma gordura boa, existe uma gordura ruim, qual é a gordura boa, qual é a gordura... Tem N formas de gordura e cada gordura tem uma peculiaridade e a resposta fisiológica ela pode ser diferente, né? O Pedro falou de gordura subcutânea, gordura visceral, tem gordura intramuscular. A gordura intramuscular ela está muito associada com a perda de função do tecido musculoesquelético e também com inflamação. A gordura visceral, principalmente com inflamação. A gordura subcutânea, às vezes com problema circulatório. Então, nem toda a gordura é igual. E tem a gordura marrom, A gordura... gente tem a gordura branca, o tecido adiposo branco, o tecido adiposo marrom. A gente tem o tecido adiposo bege. O tecido adiposo branco, a principal característica dele é que ele tem
como principal função armazenar energia. Então tu vai ver ele muito na parte central do corpo, na parte subcutânea também. E da mesma forma tu tem o tecido adiposo marrom, que a principal característica dele é ser metabolicamente mais ativo. Tu vê a característica central dele é ter mais mitocôndrias dentro dele. Mais termogênico, né? A bege, o tecido adiposo bege, ele é um tecido adiposo que está mais ali encontrado nas mamas das mulheres, em algumas regiões assim mais específicas, né? E aí tem a finalidade não, o alvo terapêutico do processo de emagrecimento, inclusive, chama de escurecimento do tecido adiposo, né? Que é você influenciar um aumento de biogênese mitocondrial dentro do tecido adiposo branco, através do exercício. Inclusive, a IL-6, ela é uma miocina produzida no músculo que vai até o tecido adiposo e estimula ali biogênese. Então, aquele tecido adiposo que estava ali só armazenando gordura, de modo geral, ele vai ser metabolicamente mais ativo e vai ali reduzir a hipertrofia daquela célula branca, né? Ela passa a ser uma célula mais escura, né? Chama de browning fat. Ela muda de cor mesmo. Ela se transforma mais, ela muda pelas Pelo mitocôndrias metabólico. pelas mitocôndrias. Mudança molecular que está acontecendo dentro da célula. Exato. Sim, show. Cara, a questão talvez mais desafiadora hoje é entender as estratégias, né, de treinamento físico. A gente tem diversas formas, basicamente meios, né? Porque treinamento, a gente tem treinamento de força e treinamento aeróbico. Aí tem as suas ramificações, pliométrico, aí tem os meios onde você vai treinar natação, funcional e tudo mais. Existe hoje na literatura um foco maior em determinadas estratégias de treinamento para que essa eficiência na gordura visceral seja mais interessante na diminuição dela? Sim, tem alguns estudos que comparam a intensidade, é curioso e parece, estou falando parece porque é uma evidência ainda que está crescendo, né? A gente não pode... Lembra que a ciência são verdades momentâneas que são flexíveis, né? Mas parece que a intensidade é um fator determinante. Então, quanto mais intenso, então, protocolo de HIIT, um treinamento de força com intensidade adequada pode influenciar na oxidação de gordura visceral. Até por uma resposta fisiológica que a lipase é hormônio sensível. Isso. Quando tu faz um treino com alta intensidade. Então, tu poderias mobilizar e oxidar mais gordura visceral dependendo da intensidade do exercício. Por isso que é interessante você mesclar essas intensidades. Um dia mais intenso, um dia fazer um treino, né, um pouco mais leve, você não está legal. Então é interessante utilizar essa estratégia no decorrer até para você reduzir a circunferência da cintura, do abdômen, essa gordura visceral que tem esse efeito aí deletério para a saúde. E tem outras modalidades também, né? A gente pode pensar outras variáveis de modalidades. Treino resistido ou treinamento cardio, qual seria a melhor estratégia? Isso é muito também difundido na literatura, debatido na literatura. Aí dentro disso, qual seriam as melhores estratégias dentro, tipo, do treino cardio? Aparentemente o treino cardio ele pode ser mais interessante para reduzir gordura mais central, visceral, né? Só que aí dentro do treino cardio, qual é a melhor modalidade? Aí tem evidência mostrando que aparentemente corrida pode gerar mais redução, mas também bicicleta gera, entendeu? Então assim, tem outras variáveis que coordenam essa redução de gordura. Então, geralmente, quando eu quero estimular mais essa redução de gordura, eu vou lá e prescrevo treino cardio com uma quantidade interessante por semana, 150 minutos talvez, invisto na corrida, às vezes combinado, principalmente com a musculação, que as evidências mostram que tem que estar combinado para gerar esse efeito maior ainda, entendeu? E dias específicos com corrida. Então, além da intensidade, a gente vai lá e também trabalha a modalidade específica, né, do treinamento. Isso vai aumentar ainda mais. Tem só uma característica interessante do tecido adiposo, que eu acho que é por isso que ele é mais mobilizado do que do tecido adiposo central, porque ele seria mais mobilizado, digamos assim, por essas estruturas de receptores que são mais sensíveis a beta-adrenérgicos, por exemplo, ou outros hormônios,
mas também ele tem uma característica que naturalmente ele já fornece ali, de forma basal, ele já tem uma quantidade de gordura que ele está fornecendo para as funções metabólicas de modo geral. E quando essa necessidade energética aumenta, ele acelera também. Então, tem ali um processo, tem ali uma disponibilidade, uma biodisponibilidade basal já, mais do que outros, por exemplo, como o tecido subcutâneo do tríceps, por exemplo. Tem um estudo mostrando sobre isso, entendeu? Ou o tecido subcutâneo do tríceps ou o tecido subcutâneo do glúteo, por exemplo. Sim. O visceral, ele tá ali constantemente, ali de forma basal, liberando, entendeu? Gordura ali para gerar energia. Então, acho que pode ser uma das evidências, né? Uma das características dele. Até uma questão biológica. Se é o pior tipo de gordura, a gordura visceral, mais pró-inflamatória, relacionada com disfunção do metabolismo, o nosso corpo ele tenta se livrar logo. É verdade. Seria até uma questão biológica. Vou me livrar, isso aqui é muito prejudicial. E dá para usar energia, né? Exatamente. Gerar energia. Utilizando como realmente fonte energética. E essa gordura visceral, ela tá próxima da onde? Coração, cara. Se o cara tem muita gordura visceral, é um gatilho pro cara. O cara é hipertenso. É um gatilho para ele infartar. Por isso que os homens eles têm uma tendência muito grande a morrer antes dos 40, quando ele tem excesso de gordura visceral. Então a gente fala que o problema não é só ter muita gordura, mas onde essa gordura está. Porque você pode ter muita gordura, mas ser mais periférica. Mas se você tem muita gordura e ela for mais central, o risco ele acaba sendo muito maior. Existe fator genético aí influenciando? Tem fator genético, endócrino, sexo, a idade, N fatores aí podem influenciar. Mas muito epigenético, de modo geral, o comportamento, o comportamento, né? E aí esses hábitos influenciam diretamente no que vai acontecer metabolicamente, né, cara? Exato. E Odilon, em relação ao como é que tu vê a questão dessa distribuição do treinamento aeróbico com treinamento de força na melhor efetividade na semana? Vamos pensar na semana, tá? Treinamento aeróbico, treinamento de força na melhor efetividade da ação, né, na gordura visceral. Como é que tu distribuiria isso? Assim, pô, se é o meu aluno, é um aluno aqui, eu penso que dessa forma seria ideal, ou então cada um responde de uma forma, como é que seria isso? Olha, depende de N variáveis, mas se fosse, vamos supor, um aluno quer reduzir gordura visceral, ele tem um bom condicionamento. Veio com uma avaliação e tal. Tu pode mesclar. Lembrando, a intensidade é um fator importante, isso está muito claro na literatura. Sim. Então tem que fazer musculação com intensidade, o treinamento aeróbico com intensidade. Pode ser um HIIT, tá? Longo, um HIIT curto, mas também pode ser um trabalho aeróbio moderado. Então, tu poderias trabalhar nessa zona, eu diria, né? Perfeito. Intensidade adequada da musculação e uma intensidade adequada entre moderada a vigorosa para o treinamento aeróbio. Musculação também. Intensidade moderada a vigorosa. Aí o volume vai depender de N fatores. Se o cara tem um bom condicionamento, se ele tem disposição, se ele tem aderência, se ele curte. Sim. E aí a relação que o Pedro falou, corrida, bicicleta, é importante e eu também considero... a subjetividade do aluno no sentido de ele curte correr, porque se ele curte, ele vai correr. Agora, se ele não curte, né, Pedro, não faz sentido você ficar colocando. Aí eu pensaria num outro aparelho, um remo ergômetro, dá para fazer na água, natação, elíptico. Escada, né, cara? Tem algumas academias que tem escada também, exato. Natação, tem a galera que curte. Manopla, você pode brincar de fazer treinamento de... O problema é que as pessoas acham que treinamento aeróbio e HIIT é sempre correndo ou pedalando, e não é. Você pode mesclar, variar os estímulos de N formas. Então, às vezes, falta um pouco de criatividade. Polichinelo, dá pra fazer. Sim, circuito, né? Só Circuito, com peso com corporal. peso no corpo, é você fazer muita coisa. E tem um tempo que você já percebe essa diminuição? Você consegue ver 3 meses, 2 meses? Artigos têm falado sobre isso? Como é que tu vai saber? Se teu aluno reduzir circunferência de cintura, circunferência de abdômen, se ele reduzir triglicerídeo, reduzir glicemia, ele está melhorando o perfil metabólico. Perfeito. É provável que ele esteja também reduzindo gordura visceral. Não é certeza. Mesmo sem reduzir peso. Mesmo sem reduzir peso. Ele pode manter o peso e reduzir circunferência de cintura. Exato. E quando ele reduz circunferência de cintura, isso faz uma diferença absurda no perfil metabólico e na saúde dele. O cara perdeu 4 centímetros de cintura, ele acha que é pouco, mas, meu amigo, fisiologicamente isso é muita coisa. É um benefício absurdo. Inclusive, a cada 5 centímetros que tu ganha de abdômen, tu aumenta em 7% a chance de morrer por qualquer coisa. A cada 5 centímetros de cintura que tu ganha,
tu aumenta a chance de morrer em mais ou menos 7, 8% de qualquer evento. Tá, agora me diz uma coisa. Pô, isso é xoxo, né? Caraca. Agora me diz uma coisa. O cara chega assim, professor. Poxa, diminuí a barriga aqui, mas o peso não diminuiu. Me explica o que aconteceu então. Por que meu peso diminuiu se minha barriga diminuiu? E aí, o que vocês iam falar? Ainda tem mais. Às vezes a dobra cutânea nem reduz, Nem né? reduz, mas reduz a gordura visceral, pode acontecer. E aí, o que vocês falariam pra ele assim? Pô, me explica então, professor. É sacanagem. A primeira Estuda coisa, direitinho. só dá pra saber avaliando, por isso tem que avaliar, né? Então vem aqui na clínica, né? Nutrimétrica, pessoal. Fazer avaliação física. Mas normalmente quando acontece isso, a gente chama de recomposição corporal. É provável que ele esteja ganhando massa muscular e perdendo gordura. Aí qual gordura que ele mais perdeu? A gente tem que avaliar. Pode ser gordura intramuscular, subcutânea, visceral. Se for a visceral, melhor ainda. É possível que ele perca gordura visceral sem perder tanta gordura subcutânea? Pode acontecer. Geralmente isso acontece nos primeiros meses. Cara, o cara deve ficar assim, pô, bicho, eu queria tanto perder peso. Mas é melhor ele perder essa central, né? Isso que é bacana de tu avaliar, né, cara? Porque aí, quando tu avalia, eu acho que muda até o mindset do cara, né? Tá bom, não perdi peso, mas eu tô mais saudável, eu tô com uma saúde metabólica melhor, eu tô respondendo positivamente ao treinamento. Isso eu acho que dá uma motivada no cara. Vocês não acham isso? Porque eu acho que a pior coisa do cara é ele, no final do mês, de 2 meses, e cara, eu não perdi peso nenhum. Mas se o cara estiver só olhando para isso, é complicado, tu não acha? Olha esse exemplo. O cara não perdeu nada de peso, ou com o Pedro, ou contigo ou comigo. Treinou com a gente, não perdeu nada. Mas a gente avaliou o cara. Aí ele reduz pressão arterial sistólica, ele reduz pressão arterial diastólica, ele reduz frequência cardíaca em repouso, ele reduz duplo produto, ele reduz glicemia em jejum, ele reduz insulina. Mas o peso tá normal. O peso tá normal. Ele aumenta o tá desempenho dele no treino. É uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Toda aula eu tô ratificando, dizer, poxa, tu lembra quando tu começava, tu não conseguia fazer nem direito, tu fazia 5 repetições desse exercício, tu já tava morrendo, fadigando rapidamente. Hoje tu consegue fazer muito mais séries, com muito mais repetições. Com muito mais qualidade, né? Então a pessoa também vai aumentando o nível dela, né? De resistência à fadiga e aumento de força. Melhora a consciência corporal, melhora a coordenação motora. Se sente mais disposto ao longo do dia. Tanta coisa, né? São tantos benefícios que é até difícil a gente ficar listando aqui, né? Então é necessário, né, cara, essa avaliação para que tu... Porque assim, quando tu pensa em gordura visceral, é uma coisa que esteticamente talvez não seja algo que a pessoa vá... Apesar de ter uma relação direta com o tamanho da circunferência abdominal, né? E muita gente quer reduzir circunferência de cintura. Um ponto que a gente não falou, do sono também, cara. Sim, pessoas que dormem mal retém mais gordura visceral também. É mesmo, hein, Pedro? Tá relacionado com sono. Se tu dorme abaixo de 7 horas, a tua chance de acumular mais gordura nas vísceras aumenta também. Então é uma supervisão de várias áreas, né, cara? É uma relação direta de várias áreas. Multifatorial. Mas principalmente também nutrição, velho. Tem que tu ter pode nutrição. estar treinando bem, mas tu tá comendo muita coisa ultraprocessada, muita coisa doce, refinada, assim, biscoito, sorvete, pizza, refrigerante. Mano, vai crescer, velho. Então tu acha que... Vai ficar aquele barrigão com um gominho em cima, se tu tiver definido. Então tu acha, deixa eu ver se eu entendi. Tu acha que mesmo ele fazendo exercício físico, se ele não ajustar a qualidade, não é nem a quantidade. A qualidade do alimento. A qualidade do alimento, tu acha que vai ter maior bloqueio para ter uma resposta positiva na gordura visceral? Ele pode estar fazendo exercício, mas pode estar numa condição de saúde não tão favorável, mano. Ele pode ter uma boa quantidade de massa muscular, mas se ele tiver muita gordura visceral, como tem... Tu pode ver um lutador, às vezes, do UFC, o cara é uma marreta, mano. Sim. Mas olha o barrigão dele. Performance. Força, potência. Na arte marcial, percentual de gordura não está relacionado com performance. Foi uma das coisas que eu conversei com o Rafinha, um amigo meu, que é coach e tal, de jiu-jitsu e tudo mais. Quantidade de gordura corporal não está relacionada, então, mas mesmo assim te predispõe a ter mais evento cardiovascular também, entendeu?
Então tem que tomar cuidado, não é porque tu tá ganhando massa muscular aí que tu não pode ganhar. Aí que entra também o problema do cara não querer fazer uma restrição às vezes de caloria, achar que só vai crescer em superávit calórico. Aí o cara fica, olha, com barrigão, mano. E Faz fica mal. Forte, mas barrigudo. Com bíceps braço de 47, mas com uma barriga de 100. Faz malzão, né? E é pior que acontece muito isso, né, cara? Mas assim, pra gente fechar aqui, eu queria que o Odilon falasse de 3 ações práticas que ele poderia fazer no dia a dia dele que atingiria direto essa relação da gordura visceral. A primeira ação é fazer exercício. Primeiro, faça exercício com uma intensidade moderada a vigorosa. É muito importante que você trabalhe com a intensidade certa até para reduzir essa gordura. Intensidade baixa não... Até pode ter efeito, mas a magnitude é inferior. Menor. Exatamente. Então, se você quiser maximizar, perder mais gordura visceral, a intensidade moderada a vigorosa. Você vai ter que sofrer um pouquinho. E é até interessante tu pensar nisso. O Pedro é muito a favor disso, do cara treinar pela manhã. Sim. E é bem Existe interessante. essa diferença, mano? Tem. De gordura visceral? Eu O cara treina de manhã ou à noite à tarde? Eu diria também que é um ponto comportamental, porque se tu acordas e tu treina com uma intensidade moderada, vigorosa, já é o primeiro desafio do dia e tudo vai fluir mais fácil, né? Pô, já treinei, já comecei, né, nos 90, então o resto... Como diz o Joel J, 1-0 pra mim. É 1-0 pra mim, então essa é uma grande vantagem de você treinar pela manhã, porque a tendência é que você não fique faltando o exercício. Treinou de manhã, já despachou, já estou mais disposto, já vou fazer, né, outras coisas. Perfeito, Aí, além do exercício, que o Pedro falou, o sono é muito importante. Normalmente, quando a pessoa dorme pouco, ela pode ter uma disfunção aí. Um exemplo seria a leptina, ela até pode criar resistência à leptina, então ela come e não fica saciada. Então, a tendência é acumular ainda mais gordura, ela vai lá e ataca a geladeira à noite porque ela está ali acordada. Todo mundo deve ter esse efeito, né? Tá assistindo ali meia-noite Netflix, você abre a geladeira, porra, não tem nada pra comer e fecha. Aí volta, abre depois de novo, porra, não tem nada pra comer. E quando tem, é paia, né? Porque o cara pega. É melhor não ter, né, Odilon? E o último comportamento é você ter o seu nutricionista, porque, como foi discutido aqui, tu pode ingerir 2.000 quilocalorias. O Pedro ingere 2.000. E tu também, Moisés, 2.000. Só que a tua tem uma diferença. A tua é uma dieta in natura. A dele, alimentos ultraprocessados. Quem é que vai ter mais acúmulo de gordura? Provavelmente o Pedro. Tá, mas olha, bora só clarear as ideias aqui da galera. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que a gente adora, né? Que passam pelo processo, né? Por exemplo, de industrialização, sorvete, batata Ruffles, aqueles alimentos que têm aditivos químicos. Justamente para que ele consiga, né? Conservar por mais tempo. Ser conservado, né? Ter uma vida crocância mais longa. ali é perigosa, aquela crocância. Aquela crostazinha que a gente gosta do doce. Aquela liga do sorvete assim. Exatamente. Gordura. Tanto é que a recomendação hoje é ingerir preferencialmente alimentos in natura. Fruta, verdura, legume ou minimamente processado, que a gente consegue também comprar no supermercado. Mas esse bate-papo aí a gente tem que chamar uma nutricionista, né? Quem não falta aqui é nutricionista, pra explicarem todas essas informações pra vocês. Você já pensou 5 pessoas aqui? Fechou, né? Vocês não tem que ficar 2 aqui, 2 aqui. Ia ficar lindo. E Pedro Arthur, o que tu acha aí? Três práticas. O Odilon já falou das mais importantes. Mas eu poderia falar também falar de mais específico. Acho que álcool. O álcool, pode crer. É porque o Pedro bebe, ele nunca fala mal do álcool. Não, pior que eu falo bastante, velho. E a minha redução, eu tive uma redução considerável de álcool. Hoje eu tomo mais um pouco de vinho, que tem mais álcool ainda do que cerveja, só que... Eu reduzi o álcool, eu só tomo... Só que quando tu toma cerveja, tu não toma só uma, velho. Tu toma muitas a questão da cerveja é isso, né? O vinho não, tu toma 1, 2 taças ali e tá suave. Já dorme, né? Já dorme. Já dá sono. É velho, então matar Já dá sono. Não, eu consigo duas garrafas de vinho. Pega aí, tá prejuízo aí, né? Consigo 2. Gordura visceral. Mas o álcool é uma coisa que a galera não cuida, né? Eu acho que um dos comportamentos que está associado também a essa redução seria melhorar o teu ambiente, né? Teu ambiente social. Tá muito também envolvido. Então, tu vive em um ambiente obesogênico, a chance de tu aumentar a gordura visceral também aumenta mais ainda. Então, poderia falar desses 2 aí.
E tu poderia falar do terceiro, o que tu acha? Cara, o terceiro, estresse, mano. Estresse. É uma variável importante. Ele acaba com todas as possibilidades de saúde metabólica. Principal, o estresse crônico, né? O estresse crônico. Ele Estresse mexe com poluição ainda, Ele piorou mais mexe ainda. com toda a tua resposta metabólica, mexe com a relação do comportamento. Então, a gente vai gravar um podcast chamado Inteligência Emocional. Vou convidar um cara chamado Moisés Silva para falar sobre ele. Esse cara é bom, né? Esse cara é bom. É bom, Esse velho. eu e o Odilon que vamos ficar só A gente vai perguntando pro ficar Moisés. só perguntando pro Moisés. Por quê? Porque o estresse mexe com a resposta metabólica, o estresse mexe com o teu comportamento, o estresse mexe com o autocontrole. Então, eu posso afirmar aqui que sem gerenciamento do estresse, dificilmente tu consegue ter escolhas que vão te levar a diminuir a gordura visceral. A ideia é de gestão, né? Porque ele nunca vai reduzir, ou tu nunca vai sumir, na real. Sumir, né? E Até não porque tem como. é necessário, né? O Só se o estresse. cara vive, sei lá, não tem, impossível. A questão do gerenciamento mesmo é que você consiga conduzir a relação do estresse sem ter picos altos de estresse, sem demorar para retornar ou ficar muito tempo naquele estresse, né? Você saber digerir aquilo, né? Sim, gerenciar. Porque às vezes o cara fica muito tempo estressado, dias, semanas, entra num processo muito... isso é punk, mano. Os caras ficam. Tem uma doença chamada burnout, Síndrome de burnout. síndrome de burnout, que tá ligado a isso, a falta de gerenciamento do estresse. O cara entra no estresse crônico e aí, meu irmão, o cara... É uma elevação e sustentação do estresse. A gente e pode é trazer isso, um né? psicólogo aqui, né, Tem velho, que pra falar sobre trazer. um negócio bacana. Sim, tem muito convidado que a gente poderia estar Síndrome de burnout. trazendo Só que pra... antes a gente precisa comprar mais um fone, pessoal. Faça um pix aí pra gente. Ah, é cara. verdade, isso é muito Tu importante. tem que deixar, mas tu A deixou gente o tem que Pix fazer lá. Não dá não. Tem que mano. deixar, olha. Vamos fazer uma Uma vaquinha vaquinha, online, galera. na real. Vamos criar uma vaquinha online. Bora ver se rola. Mas já melhorou, a gente Pra comprar um microfone. Se você for no nosso primeiro episódio, tu vai ver que não dá nem pra ouvir o que a gente fala. E, ó, Tu fica assim, tu vai ouvindo assim, ó. Só um chiado. Aí depois do quinto episódio, né, a empresa do Pedro Arthur nos deu de Sim, presente. um cartão corporativo, a gente sempre agradece. Muito obrigado, Pedro Arthur, cartão Agora falta corporativo. só mais um pra gente chamar pegou o convidado. American Express do Moisés aqui. Essa é a real. Falta só mais um pra gente aqui chamar uns convidados que vai ser importante. Seria mais um ou mais dois? Seria mais um, né? Senão a gente Inicialmente vai mais ter que um. chamar a galera Mais aí. um, Inicialmente mais um. Mais Mais um e um cabo. uns 3 mil reais. E mais 4 fones de ouvido também pra gente. Tá ligado? Ele quer montar o podcast só com os caras. Cara, então é isso. Anote tudo isso que a gente falou aí. É isso, pessoal. Como o Moisés falou, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de fazer aquele combo master lá. 3C, né, Moisés? Como é que é? Comenta, compartilha e curte, velho. Você vai ajudar muito que o algoritmo aí do Spotify, do isso. YouTube, mande pra mais gente essas informações. Não esqueçam também de passar lá no Instagram do Moisés, dar um follow nele. Não, sacanagem. Tô tentando melhorar a minha imagem. Dê lá o... Segue lá, curte, compartilha. Qual é o teu Instagram, bicho? Meu Instagram tá armazenado aí. A gente tá usando o Ciência PDC no Instagram, onde a gente tá compartilhando alguns cortes daqui, né? Sim. Aí a gente também tem os canais de cortes, de shorts. Vai estar tudo aí, em nome de Jesus, que o Pedro vai colocar aí. A Eu gente, acredito na real, vai muito. fazer uma reunião para definir esses textos aí. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Tamo tchau, junto, tchau. falou.